eu queria, antes mesmo de entrar na questão dos desafios, também expressar a solidariedade dos comunistas brasileiros, ao Partido dos Trabalhadores, aos seus militantes, aos seus dirigentes e ex-dirigentes, que estão sofrendo uma campanha de criminalização por parte da classe dominante e dos seus órgãos de comunicação. Os comunistas brasileiros consideramos que a tentativa de criminalizar o Partido dos Trabalhadores se confunde com a tentativa de criminalizar o conjunto da esquerda e transmitir a opinião de que a esquerda não é capaz de governar e de que a esquerda não é capaz de se desenvolver sobre padrões éticos que são os padrões que conduzem e que fazem parte da nossa ideologia. Então, a nossa solidariedade ao prefeito Lívio. Eu penso, companheiras e companheiros, que os desafios da esquerda, primeiro desafio, é preciso compreender em que mundo estamos e de que mundo virá. Nós não trabalhamos, não lutamos com a perspectiva de que é um mundo de paz, de que é um mundo de segurança, de que é um mundo de multilateralismo, ou que é um mundo de estabilidade. O mundo em que vivemos é o mundo das guerras de agressão capitaneadas pelo imperialismo norte-americano. É o mundo da diplomacia da unilateralidade. É o mundo da negação do direito internacional. E no plano econômico, é o mundo do protecionismo que se encobre sobre os falsos argumentos do livre comércio, e é o mundo das turbulências econômicas, que correspondem ao esgotamento do modelo neoliberal e ao esgotamento do modelo baseado no predomínio do capital financeiro. Tudo isso, essas turbulências, reflexo dos desequilíbrios estruturais da economia norte-americana. Nós não trabalhamos com a expectativa de uma vida econômica tranquila e não nos fazemos ilusões de que o Brasil e a América Latina não seremos atingidos com os reflexos os mais brutais dessa crise, porque, como suele acontecer em todas as crises econômicas e financeiras, o preço pagamos nós, os povos e os trabalhadores dos países independentes. Segundo desafio, companheiros e companheiros, é compreender a nova situação na América Latina, aqui muito bem descrita pelos companheiros que me antecederam. Nós estamos vivendo importantes mudanças políticas, e entre essas mudanças políticas, a mais saliente de todas é a retomada da luta anti-imperialista e o reposicionamento das forças socialistas. Porque depois de mais de 15 anos, em que nós estivemos numa defensiva tremenda, devido aos golpes que a esquerda sofreu em decorrência da contra-revolução ocorrida no leste europeu e na União Soviética, depois desse período em que o socialismo era dado como morto, eis que a luta pelo socialismo renasce, e renasce a partir de uma força democrática, popular e patriótica, e por que não dizer socialista, que se encontra no poder na irmã República Bolivariana da Venezuela, sob a liderança do presidente Hugo Chávez. Então eu penso que as reflexões que passamos sobre a perspectiva de nossa luta aqui no Brasil e em cada um de nossos países devem ter presente este quadro em desenvolvimento, que consiste no reposicionamento da luta anti-imperialista e da luta pelo socialismo. Sobre o Brasil, que também já foi muito bem explicado aqui pelo companheiro Renato Simões, eu queria dizer o seguinte, companheiros e companheiros: para compreender o Brasil, é preciso compreender que há muitas
o Brasil vive uma espécie de encruzilhada histórica. E a encruzilhada histórica do Brasil consiste no seguinte: ou o Brasil rompe com o modelo de dependência imposto pelo imperialismo norte-americano, dependência econômica, dependência política, dependência ideológica e cultural. Ou o Brasil rompe com os modelos econômicos das classes dominantes nativas que associaram os seus destinos e, portanto, os destinos do país a este padrão de dominação imperialista. Ou o Brasil rompe com isso, ou a perspectiva do nosso país e do nosso povo será uma degradação continuada das nossas condições de existência como país, como nação e como povo. Portanto, o desafio que está diante de nós, dos revolucionários, dos comunistas, dos socialistas, e entre esses os militantes e dirigentes do Partido Comunista do Brasil e do Partido dos Trabalhadores, é encontrar os caminhos estratégicos e táticos que nos conduzam a uma acumulação de forças que nos permita realizar essa tarefa histórica de romper com o regime das classes dominantes e romper com a dominação imperialista em nosso país. Nós, os comunistas, pensamos que o governo do presidente Lula é um passo nessa direção. É um passo à frente que nós vemos. A vitória das forças democráticas e progressistas em 2002 e depois ratificada em 2006 é um passo que nós vemos. Porque o governo do presidente Lula é um governo democrático, é um governo que impulsiona a participação popular, é um governo que tem vocação social e é um governo que tem convicções formadas em torno da defesa da soberania nacional através da política externa independente que tem vindo a ser posta em prática desde 2003. Mas, companheiras e companheiros, por razões diversas, por circunstâncias objetivas e subjetivas, o nosso país, as nossas forças, o nosso governo, não reunimos ainda condições, nem formamos convicções, nem construímos vontade para enfrentar da melhor maneira possível as contradições políticas e sociais e econômicas que configuram a encruzilhada histórica do nosso país. Ainda temos um governo heterogêneo em que o peso das forças que lutam contra as ideias com as quais nós elegemos o Lula ainda tem um peso significativo por conta das razões que já foram aqui expostas relativas a uma correlação de forças desfavorável. E companheiras e companheiros, compreendamos que esse comportamento agressivo, selvagem, antidemocrático, golpista das classes dominantes brasileiras é um comportamento quase que atávico. Pertence ao DNA da classe dominante brasileira, ligada ao imperialismo, agindo da maneira que estão agindo. Agiram assim em 1946, no imediato pós-guerra, quando o Brasil foi sequestrado pela política da Guerra Fria imposta pelo imperialismo americano. Agiram assim em 1964, quando nós tínhamos um governo progressista, democrático e patriótico, e sofremos um golpe militar que durou 20 anos, uma ditadura feroz em nosso país. E agiram assim no imediato pós-ditadura, quando realizamos a Constituinte, quando redigimos a nova Constituição, que foi a Constituição de 88, e eles formaram um bloco conservador chamado Centrão, que era a direita, que não queria se chamar de direita, se chamava de Centrão. É engraçado isso, as coisas de direita não querem se identificar como de direita,